Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 45. A palavra de Deus nos diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu quero destacar essas palavras de Filipe, que ele diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Hoje, pela graça de Deus, eu quero falar um pouco sobre Cristo, o tema central das Escrituras. Cristo, o tema central das Escrituras. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos. Queremos pedir ao Senhor que agora os nossos corações possam, ó Pai, se acalmar e possam, Senhor, realmente descansar na palavra do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos, Senhor, realmente estar com os nossos corações abertos para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fale conosco, Senhor, que o Senhor nos ensine e que nós possamos crescer no nosso conhecimento cada dia mais. Que Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão da palavra do Senhor. É no nome bendito de Jesus que pedimos agradecidos. Amém. Podem se assentar. Bom, aqui Jesus ele está chamando, nesse texto que nós lemos aqui, Jesus ele está chamando os seus discípulos. E é interessante que quando Filipe ele chega a Natanael e vai chamar Natanael, ele diz assim: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Em outras palavras, Filipe estava dizendo assim: olha, nós achamos aquele de quem as Escrituras falavam. Jesus, o Messias, o prometido, aquele que havia de vir, está entre nós. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, nós podemos ter a certeza e a convicção, ou melhor, nós evidenciamos que Jesus Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Nós vemos Deus prometendo, falando, os profetas falando sobre esse homem, em algumas passagens sobre essa criança que haveria de nascer. E este garoto, este homem que viria, ele seria sacerdote, seria rei e profeta. O Novo Testamento revela o Cristo que foi prometido. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo como Deus que se fez carne, como Rei, como Senhor e Salvador, que morreu como um sacrifício para salvar os pecadores, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O livro de Atos revela Cristo como centro da mensagem dos apóstolos e da igreja. A mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, a mensagem de João, a centralidade estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. As epístolas também apresentam Jesus como centro da vida cristã prática e vitoriosa. É impossível ter vitória sobre o pecado, a vitória sobre a velha natureza, sem Jesus Cristo. E por fim, Apocalipse apresenta Jesus triunfante e glorioso,
que reinará eternamente sobre o trono de Davi. Então nós podemos ver, irmãos, que Jesus Cristo está em cada página das Escrituras Sagradas. Do começo ao fim de tudo. Da criação até a consumação dos séculos, nós vemos que a centralidade está na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, e nesta noite nós vamos ver algumas verdades sobre a centralidade do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a Bíblia revela que Jesus Cristo sempre existiu. A Bíblia revela a pré-existência de Jesus Cristo. Esta pré-existência é questionada por muitos religiosos, mas religiosos esses que não têm a sua fé centralizada e fundamentada nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia apresenta a pré-existência de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Veja o que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus, disse a respeito do menino que haveria de nascer. Isaías 9, 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De todos esses nomes que Jesus é chamado, eu destaco para o Pai da eternidade. A palavra Pai aqui neste texto é a palavra Abba no hebraico, que também pode ser traduzido como originador de alguém ou de algo. Nesse sentido, Jesus Cristo é chamado de Pai da eternidade e, em outras palavras, o profeta, sobre inspiração divina, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele não somente é eterno, como a eternidade vem dele próprio. Ele é o Pai da eternidade, o originador da eternidade. Esse é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é Jesus. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o grande eu sou. E aqui nós vamos abrir em 2 versículos. Primeiramente, abra sua Bíblia em Êxodo. Abra lá sua Bíblia em Êxodo, no texto bem conhecido de quando Moisés encontrou-se com Deus através de uma sarça ardente. E ali Deus conversando com Moisés, através daquela sarça, que queimava, mas não se consumia. E então, ali, Deus comissionando Moisés, para Moisés ser o libertador do povo de Deus ali do Egito, estava incumbindo ele desta responsabilidade. Então, Moisés faz uma pergunta no versículo 13. Veja comigo aí. Êxodo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus se revela a Moisés, e então ele diz, olha, fala para os filhos de Israel, que o eu sou, essas palavras estão todas em maiúsculas, porque seria o nome do próprio Criador, do próprio Deus. O eu sou te enviou. Agora abra sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8.
Jesus está conversando com alguns religiosos, com alguns fariseus. E veja o que ele diz. João 8, deixe-me ver aqui exatamente qual versículo que nós vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram: Não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Preste bastante atenção nessa pergunta que os judeus fazem. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia e viu, e alegrou-se. 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Preste atenção no versículo 58, meus amados. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja a reação dos judeus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que os judeus quiseram pegar em pedras? Porque Jesus usou as mesmas palavras que Deus usou quando se revelou para Moisés. Eu sou. Irmãos, Jesus Cristo é o próprio Deus que veio em carne. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia revela que Jesus é o Verbo divino que veio do céu. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo, irmãos, no original é a palavra logos, que também pode ser traduzido por palavra. Poderia ser o versículo assim, olha: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João está fazendo uma referência a Gênesis 1, quando a Bíblia declara, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Deus, ele disse e aconteceu. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas, e houve separação. Deus criou tudo no poder da sua palavra. E Jesus Cristo, ele é apresentado por João como aquela palavra que Deus usou para criar todas as coisas e trazer todas as coisas à existência. Jesus Cristo é o Verbo eterno de Deus, que no versículo 14 de João 1 declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos ver também que a Bíblia revela que Jesus Cristo é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16.
diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo está falando de Jesus Cristo aqui, meu amado irmão. Ele é o Criador de tudo. Amém? Então, Jesus, ele é apresentado como o Pai da eternidade, o grande eu sou, o Verbo divino que veio do céu e o Criador de todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, ou seja o reino espiritual, seja o reino material, físico, Deus, através de Jesus, criou todas as coisas. A Bíblia, irmãos, ela identifica a Cristo por vários nomes e títulos. Um dos nomes é interessante, porque talvez alguém pode falar assim, mas pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Em Gênesis, na criação, Gênesis 1 e 2, o Senhor Deus, ele é chamado na criação, no hebraico, de Elohim. A palavra, o nome Elohim, ele não aparece na nossa Bíblia. Porque quando os tradutores foram traduzir a nossa Bíblia para o português, eles optaram por não traduzir os nomes próprios de Deus, como Elohim, Jeová ou Yahvé, né? Porque são consoantes, e transliterando, você pode transliterar como Jeová, como Yahvé, como Javé. Então, você pode falar esses nomes. Agora, os tradutores tomaram cuidado para não traduzir, para que as pessoas não possam usar o nome de Deus em vão. Tá? Foi uma extrema reverência por parte dos tradutores da nossa Bíblia. Mas quando você encontra a palavra lá, né, o Senhor Deus lá na criação, e criou Deus, Adão e Eva, né, criou Deus o homem, criou Deus o sol, a lua, Deus ali é chamado por Elohim. E a palavra Elohim, irmãos, é muito interessante, porque é uma palavra no singular, um nome no singular, que denota, que revela uma pluralidade de ser. Assim como, por exemplo, a palavra família. A família está no singular, certo? Mas não tem jeito de ser família de um só. Família é a partir de dois. Né? O Senhor Deus, quando fez o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva, que é o exemplo para nós, falou, portanto, deixará pai e mãe, né, e se unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. A partir do casamento é formado uma família, uma nova família. Né? E então, família é sempre de 2 para cima. Né? No meu caso, ali, somos 5. Né? Uma grande família, né? Eu queria 6, mas tá bem difícil, né? Mas... Tem a cachorrinha, né, amor? Tem a cachorrinha lá, né? Hã? Periquito, peixe, lá, tá vendo? Aí só vai crescendo, né? Mas uma família, a palavra no singular, mas que denota pluralidade. Assim é o nome Elohim. É um nome no singular, irmã Gilda, mas que denota pluralidade de ser. Em outras palavras, quando diz, e criou Deus, e criou Elohim, está revelando um Deus trino, um Deus único, real, verdadeiro, vivo, mas que se revela em 3 pessoas diferentes. Pastor, explica isso melhor, irmãos, não posso. Qualquer exemplo que eu venha usar sobre isso, eu estarei limitando Deus. Eu só gosto de olhar e falar, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito é Deus. Um único Deus que criou todas as coisas. E Deus revela essa pluralidade de ser em nós. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo, quando vai falar sobre a estrutura do ser humano, ele vai revelar para nós que o ser humano tem 3 partes, aquilo que é chamado de tricotomia. Corpo, alma e espírito. Opa, alguma semelhança com o nosso Criador? Né? E
nós podemos ver a estrutura da matéria também é 3 partes. Eu não sei dizer agora, né? Agora, se eu for para essa parte, eu vou para um campo que eu não conheço muito bem. Mas eu sei que a estrutura da matéria também é 3 partes, do átomo é 3 partes e assim por diante. Deus, ele colocou a sua identidade nas coisas que ele criou. Jesus, irmãos, também é chamado, obviamente, por Jesus. Mateus 1:21, né, o anjo Gabriel, quando apareceu para Maria, disse que o nome do Messias seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus vem do hebraico Jeoshua ou Joshua, que é uma derivação do nome Josué, que significa Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus também é chamado de o Cristo, em vários lugares da Bíblia. Esse nome é sinônimo de Messias, que significa ungido. Messias vem do hebraico. O Cristo vem do grego. E ambas as palavras significam o ungido. E aqui uma coisa interessante. Por que Jesus é chamado de ungido, de o Cristo, de o Messias? No Antigo Testamento, irmãos, era ungido a pessoas para exercer, 3 ofícios. Somente para exercer esses 3 ofícios é que alguém era ungido. Primeiro, lá no Antigo Testamento, lá em Israel, era-se ungido uma pessoa para se tornar rei em Israel. Exemplo, Davi. Deus rejeitou Saul e mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, isso está lá em 1 Samuel 16, para que pudesse ungir a Davi como futuro rei de Israel. E isso se repete em vários lugares da Bíblia. Então, um rei, alguém para ser rei, era ungido. O que era ungido? Era pegado um olhinho lá, um óleo, e derramado na cabeça, num ato simbólico, mostrando, olha, Deus, a partir de hoje, está com você e Ele vai te usar para um fim específico, para uma missão, para um ofício específico. E no caso desse, era para ser um rei em Israel. Outra função, outro ofício que era usado, era costume ungir a pessoa, era para exercer a função sacerdotal. Lá em Êxodo 30:30, fala que Arão e os seus filhos foram ungidos para serem sacerdotes. E a terceira função, ofício, é a função de profeta. Como, por exemplo, Eliseu. Elias, quando ele recebeu a informação de Deus, de que Deus iria dar um jeito, e então Deus virou para ele e falou assim, Elias, então vai em determinado lugar, você vai ungir o fulano para ser rei, e você vai ungir também Eliseu para ser profeta no seu lugar. Então, o indivíduo, quando ele começava o seu ministério profético, de ser profeta, o profeta era uma pessoa que era usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao seu povo, então essa pessoa também era ungida. Quando se trata de Jesus, irmãos, Jesus, ele foi ungido por Deus para exercer esses 3 ofícios. Jesus, ele foi ungido para ser rei que reinará eternamente sobre o trono de Davi. Jesus, ou melhor, o trono de Davi hoje está vago. Não existe rei em Israel. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o Senhor Jesus Cristo retornará com a sua igreja e vai estabelecer sobre esta terra o seu reino. E reinará aqui sobre o trono de Davi, lá em Jerusalém. E ele reinará não somente sobre Israel, mas sobre toda a terra. Isso é literal, isso irá acontecer. Jesus é o legítimo herdeiro do trono de Davi e ele reinará sobre ele. Jesus também é sacerdote. E de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo, ele apresentou, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós e, ao mesmo tempo, foi o sacerdote que apresentou o seu sacrifício diante do Pai para que pudesse ser aceito para uma expiação, um perdão eterno dos pecados de todo aquele que se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E também Jesus Cristo, ele é profeta, e de acordo com as próprias Escrituras, Jesus, ele é maior do que Moisés. Moisés falou que viria um profeta maior do que ele, e Moisés estava se referindo a Jesus. Como eu disse, o profeta era alguém usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao mundo. E Jesus Cristo, durante o tempo que ele esteve aqui no seu ministério de 3 anos, ele transmitiu com fidelidade a mensagem de Deus, ele ensinou verdades eternas ao seu povo durante esse tempo. Então ele foi o profeta. Jesus, ele é o ungido de Deus como rei, como sacerdote e como profeta. Jesus, irmãos, também é chamado de o Filho de Deus. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E então Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algumas pessoas usam o termo Filho de Deus para questionar a respeito da Trindade. Olha, como Deus pode ser Pai e Filho ao mesmo tempo? Isso porque eles desconhecem a cultura hebraica, a cultura judaica. Para um judeu, filho não é apenas um descendente de um genitor. Filho também transmite a ideia de aquele que possui a mesma essência e ser do Pai. Em outras palavras, irmãos, quando Jesus se apresentava ou era declarado Filho de Deus, era o mesmo dizer que Jesus possuía a mesma essência divina do Pai. Era a mesma coisa que dizer que Jesus Cristo era Deus. Por isso que Jesus, ele na sua pregação, o que ele fazia? O que os discípulos faziam? Ele chegava em um lugar pregoando: olha, chegou o Cristo, chegou nessa cidade, venham ver Jesus o Cristo. E então Jesus começava a ensinar, começava a pregar, e as pessoas então vinham ao arrependimento, vinham e criam em Jesus Cristo. Quando Pedro declara que Jesus Cristo era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: eu creio que o Senhor é o próprio Deus que veio e habitou entre nós. Por isso, inclusive, que os judeus queriam matar Jesus por causa disso. Jesus, quando falou que era o Cristo, alguns judeus ali, religiosos, quase que arrancaram os cabelos e falaram: ele blasfemou! Só porque Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Por causa disso, irmãos. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele também é chamado de o Filho do Homem. Essa expressão, esse título de Jesus, irmãos, era para confirmar a sua plena natureza humana. Jesus Cristo era 100% Deus em carne, mas ele também era 100% homem. Ele sentia fraquezas humanas, como fome, sede, necessidade de dormir, mostrando a natureza dele. Por que isso é importante? Porque logo no primeiro século, irmãos, surgiu um grupo de seitas que defendia que a matéria, eles ensinavam que a matéria era muito corrompida. Então, era impossível Jesus Cristo ter vindo em carne. Então, que Jesus era uma emanação da divindade, mas ele não veio em carne. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que, inclusive, os próprios apóstolos, principalmente o apóstolo João, refutou e praticamente escreveu a sua primeira carta de João e o Evangelho de João para refutar essa ideia. Abra comigo lá a sua primeira carta, a carta de 1 João, carta de 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio,
o que ouvimos e vimos com os nossos olhos e temos contemplado, preste atenção às palavras que João usa, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Por que ele diz isso? Para refutar essa ideia gnóstica, essa seita que surgiu naquele tempo, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne. Ele vai dizer, ele veio, e nós vimos e tocamos nele. Então Jesus era 100% homem. E era um homem perfeito, irmãos. Jesus era a imagem do homem perfeito. Aquilo que nós deveríamos ser antes do pecado. E Jesus o foi. O nosso primeiro representante, Adão, falhou. Ele pecou. Mas Jesus Cristo, nosso segundo Adão, o homem perfeito, ele não falhou. E ele veio e cumpriu aquilo que ele veio fazer. Era necessário que Jesus fosse homem para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse entregar a sua vida em favor da nossa vida, para que ele pudesse morrer a nossa morte e nós pudéssemos viver a vida dele. É isso que nós fazemos em Cristo Jesus. E por último, irmãos, a Bíblia revela Jesus Cristo como a única esperança para a humanidade. A Bíblia apresenta que o pecado, ele veio, matou o homem, escravizou o homem e condenou o ser humano a viver uma vida eterna separada de Deus. Uma vida de tormento, de sofrimento eterno. Nós, quando olhamos para o mundo, nós podemos ver, irmãos, um mundo escravizado. Pessoas em declínio moral cada dia mais. Pessoas sofrendo com imoralidade. Pessoas sofrendo com vícios. Pessoas sofrendo nos seus relacionamentos porque não sabem lidar com o seu próximo. Uma vida completamente voltada para o seu eu. Nós podemos ver imoralidade, perversidade, idolatria, vícios, ganância, ciúme, inveja, homicídios, violência, preconceito, brigas, divisões. Irmãos, o mundo não existe esperança. Mas Jesus Cristo é a esperança para este mundo. É a única esperança. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para pagar na cruz o preço dos nossos pecados, e mediante a sua obra na cruz, nós, pecadores miseráveis, pudéssemos encontrar o perdão para as nossas vidas, pudéssemos encontrar a esperança de um dia estar com o Senhor em um lugar muito melhor para a glória dele. Jesus é a esperança, irmãos, para os mortos espirituais, porque somente Jesus pode dar a vida. João 1,4 diz que Ele é a vida. E 1 João 5,12 diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque a vida só está em Jesus. Quem não tem Jesus, irmãos, apesar de estar aí, vivo fisicamente, está morto espiritualmente. Eles precisam encontrar Jesus. Enquanto não tiverem um encontro pessoal com Cristo, enquanto não forem salvos pela graça do Senhor Jesus, enquanto não crerem no Senhor Jesus, eles nunca vão desfrutar da verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a solução deste mundo não é presidente. A solução deste mundo não é política. A solução para este mundo não é educação. Porque o mau caráter, ele pode se formar sábio. Ele vai ser um mau caráter formado. Educação não muda caráter, mas Jesus Cristo muda. Muda vidas. Nós encontramos na Bíblia inúmeras pessoas que viviam vidas destruídas, mas após ter um encontro com Jesus, as suas vidas eram transformadas. A história da igreja mostra que quando houve os grandes avivamentos na história, grandes conversões aconteciam
em massa, milhares de pessoas se convertiam. E a sociedade aonde eles estavam era moldada, era mudada. Bares fechavam, casa de prostituição fechava, lugares de apostas fechavam, porque as pessoas eram transformadas pela graça de Cristo. E Jesus continua transformando ainda hoje. Jesus é a esperança para os escravos do pecado, porque Ele nos liberta e nos liberta de verdade. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do medo, livre da angústia, livre da imoralidade, dos vícios, livres da idolatria, livres de todo pecado escravizador. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Jesus é a esperança para os condenados pelo pecado, pois Jesus Cristo sofreu a nossa condenação em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Em Cristo não há mais condenação pelos nossos pecados. Jesus, ele é apresentado em alguns textos como juiz, mas ao mesmo tempo ele é apresentado como o nosso substituto. Eu fico imaginando, irmãos, como seria isso. Eu imagino Jesus ali no seu tribunal, ele ali assentado diante do tribunal, com o seu martelinho, né, de bater ali, né? Ordem, ordem, né? Em minha imaginação, tá? Estou falando a minha versão aqui, tá? Imagina aí junto comigo. Eu não estou falando que é isso de fato, mas só para a gente imaginar. Então, nós ali assentados no banco dos réus. E então, Deus, ele abre os livros. Se é culpado disso, culpado daquilo outro, se é um mentiroso, se é um fornicador, se é isso, se é aquilo outro, vai falando lá os seus pecados, da sua vida toda, até daqueles que você nem cometeu. Então, diante dos seus pecados, te declaro culpado. Só que, ao mesmo tempo, eu imagino Jesus fazendo assim, tirando a sua toga, descendo do altar, do púlpito, e dizendo: eu quero pagar no seu lugar os seus pecados. Eu vou pagar a sentença no seu lugar. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós, irmãos. Ele pagou por nós os nossos pecados. E a justiça de Jesus na cruz, ela foi creditada na minha conta, naquele dia que eu orei pedindo para Jesus Cristo me salvar. Naquele dia, Deus, ele pegou todos os meus pecados, todos os seus pecados, passados, presentes e até mesmo os futuros, irmãos, e lançou sobre Cristo lá na cruz. Todos foram creditados na conta de Jesus e todos foram pagos em Jesus. E agora você não deve mais nada, mas por causa de Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa certeza no que Cristo fez por nós. Lá em Colossenses fala, né, Paulo ele vai falar, olha, aquela lista de dívida que nós tínhamos, ela foi riscada em Cristo e ela foi cravada na cruz, como se dissesse: está pago. Cristo pagou a sua dívida lá na cruz do Calvário. Irmãos, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, é tudo voltado para Jesus. Jesus é o começo de tudo e o fim de tudo. Nele está a vida. E nós só podemos desfrutar de uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo. Jesus também deve ser a pessoa central na vida do crente. Nós não podemos viver para nós mesmos, meus amados. Nós precisamos viver para Jesus. A relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele através de Jesus é uma relação de amor. Uma relação poderosa de amor,
com o Senhor. E aqui, irmãos, eu quero, caminhando aqui para os finalmente da mensagem, já estou terminando, eu tenho duas aplicações para fazer. Se porventura você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, se porventura você ainda não é um salvo, você ainda não desfruta de um relacionamento com Jesus de verdade, você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e escolha crer em Jesus de todo o seu coração e entregue sua vida a Ele, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Salvador pessoal, antes que seja tarde demais. Pois não adianta, irmãos. Só existe céu em Jesus. Só existe vida eterna com Jesus. Não existe alegria fora de Jesus. Não existe paz fora de Jesus, pois somente Jesus pode trazer alegria e paz aos nossos corações e nos dar um céu como morada eterna. Jesus é a centralidade de nossas vidas. Então receba Jesus. Agora, você que já é salvo, Jesus Cristo precisa ser o centro do seu viver, a razão do seu existir. Não apoie-se em si mesmo. Muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças em nós mesmos, nas pessoas que estão em nossa volta. Não faça isso. Porque na hora que as pessoas te decepcionar, ou na hora que as pessoas faltarem, nós vamos perder a razão de nós existirmos. Vamos perder o nosso chão. Por isso, Cristo deve ser o nosso foco. Por isso, nós precisamos apoiar a nossa vida sobre Jesus Cristo. Não apoiar sobre pessoas ou instituições, mas apoiar em Jesus. Essa semana eu estava conversando com uma senhora, e ela estava falando, sobre os problemas que ela está enfrentando em sua igreja. E estava falando sobre muitos erros do seu pastor. Sabe o que eu disse para ela? Foque em Jesus. Foque em Jesus, porque quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos, como Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele começou a afundar. Lembra do texto? Pedro pediu para Jesus, como se fosse o maior corajoso, Nem parece que o texto tinha falado que quando eles viram Jesus vindo de longe, eles assustaram, ficaram com medo de ser um fantasma, Imagina um monte de homem gritando, fantasma! E de repente, Pedro, quando Jesus começa a falar, não temas, sou eu. E aí Pedro, se for o senhor, deixa eu ir aí com o senhor. Pedro então pula lá, do lado de lá, e ele pisa sobre as águas, irmãos, como se fosse concreto. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava pisando sobre as águas como se fosse concreto. Mas a partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a focar nas coisas que estavam acontecendo ao seu lado, ele começou a afundar. E é assim a nossa vida espiritual, irmãos. Não podemos tirar o foco de Jesus nunca. Nunca. Precisamos focar em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Precisamos focar nossa vida em Jesus. Nós não precisamos de riquezas. Não precisamos de aventuras. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. A humanidade, irmãos, desde que desde que o pecado entrou no mundo, o mundo sofre com ganância, com violência, uma busca de poder, de riquezas incontroláveis. O que nós vemos o pessoal fazendo lá hoje, isso aí sempre aconteceu desde quando o pecado entrou no mundo. Um homem se destruindo por causa de riquezas e poder. O que nós precisamos não é riquezas. O que nós precisamos é de Jesus. É de Jesus. E eu termino citando 2 versículos. O primeiro versículo está em Colossenses 2, 1 e 3, que diz assim: porque quero que saibais o quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor,
e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Preste bastante atenção. Para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O maior tesouro que um ser humano, uma pessoa, pode ter é o seu conhecimento de Jesus. É o conhecimento de Cristo. Outro versículo, Filipenses 3, 4-8. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre algumas qualificações dele. Como se ele... Sabe quando vai ter uma palestra de uma pessoa graduada, aí vai falar que fulano é formado na faculdade, ele fez pós em algum lugar, né, ele é especialista em tal área, né, dá aula não sei aonde, vai puxar a capivara dele e vai falar ali as qualificações dele. Paulo vai fazer isso aqui. Mas veja o que ele diz no final. Se eu posso confiar na carne, ele vai dizer, olha, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofrer a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como estrume, como cocô, para que possa ganhar a Cristo. Ele está falando assim, todas essas minhas qualificações que eu tinha, para mim não vale nada. A minha consideração para isso é como a consideração do estrume ali. Nada. Porque a minha maior riqueza está em conhecer Jesus Cristo. E é isso que eu quero que os irmãos levam nesta noite. A sua maior riqueza é você poder chamar Jesus Cristo de seu Senhor, de seu Mestre, de seu Salvador. Louve a Ele e viva para a glória